primeiro dizer da nossa alegria de estarmos aqui, com um encontro tão agradável, rever os corações tão queridos e trazer para vocês uma notícia. Há 15 dias atrás, na Federação Espírita Brasileira, nós mantemos a reunião mediúnica na quinta-feira, que é uma reunião específica para o movimento espírita brasileiro. Na ocasião desse dia, os médiuns presentes na reunião registraram a entrada de Nestor João Mazzotti, ex-presidente da FEB, que trazia um convidado especial para as atividades da noite, o nosso Meri, que certamente já voltou para estar integrado nas atividades do movimento. Então, dizer para vocês da nossa alegria de tê-lo de novo conosco. O Meri sempre foi um espírito muito dedicado, muito focado na atividade, a quem nós devemos toda a estruturação do trabalho na área da comunicação. E é importante a gente lembrar do valoroso companheiro que nos ensinou e nos tem ensinado ainda tantas coisas. Teremos, ao longo desses dias, uma reflexão retrospectiva, porquanto nós entendemos, em face dos dias que estamos vivendo, da necessidade de voltarmos a uma fundamentação sobre o trabalho da comunicação social espírita. E isso por um motivo muito específico. Desde quando foi formulada, aí no início do século XX, a ideia da comunicação social espírita, ela aproximou-se demasiado de um conceito de marketing e propaganda. Um conceito que surge ainda no século XIX, com as ideias de uma física social bem dentro do espírito do positivismo, que entendia que as coisas precisavam ser explicadas a partir de noções da física explicando a química explicando a biologia explicando a psicologia explicando a sociologia e a sociologia explicando a economia. Essa noção de integração das ciências sob uma perspectiva de redução, tudo, no final das contas, reduzia-se ao fisicalismo, engendrou um conceito de que seria possível aplicar às massas, às populações, certas forças de atuação psicológica de modo a determinar os seus comportamentos sociais. E aí surge, na comunicação de massa, o conceito de que você pode chamar a atenção das pessoas, despertar nela alguns interesses. Esses interesses devem ser explorados na forma de desejos para que elas tenham determinadas ações. O modelo AIDA, um dos primeiros modelos de copywriting, que é um conceito não de direitos autorais, mas uma forma de você usar as emoções das pessoas para fazê-las adotar determinadas atitudes, ganhou uma estrutura conceitual na chamada Escola de Chicago. Nessa escola, em particular, começaram a se desenvolver os modelos convencionais de comunicação, aquela ideia de que a comunicação envolve um emissor, um receptor, um meio, uma mensagem, a resistência de um ruído e coisas desse tipo. E especializou-se no estudo de determinados aspectos desse modelo. O estudo do emissor da mensagem, o estudo da mensagem, o estudo dos meios, o estudo dos ruídos, o estudo do destinatário da mensagem, dos públicos, e isso criou a disciplina propriamente dita da comunicação. Com a Primeira Guerra Mundial, esse modelo ele ganhou um reforço para que se pensasse no seguinte: olha, é mais barato, ao invés da gente entrar num conflito e matar as pessoas para convencê-las de que a nossa ideia é melhor, é mais fácil a gente usar
um instrumento do convencimento para, ao invés de matar a pessoa, convertê-la à nossa ideia. E surgiu, então, o conceito de propaganda, extremamente utilizado, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial por ambos os lados, aonde a ideia de tentar convencer os outros de que a sua ideia era mais interessante, ela procurava sensibilizar retoricamente, emocionalmente. E ali começaram os estudos que foram ganhando força ao ponto de, ao final da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a ter uma relação com a informação, que é uma relação de determinação de comportamentos. A partir desse contexto, surge a quarta força social, que é a mídia, a imprensa. Embora o instrumento de comunicação com a imprensa tivesse surgido lá com Gutenberg, ele ganha uma força renovada porque as estratégias de convencimento, elas saíram de um plano da notícia, da opinião, para o plano do convencimento. E isso se tornou uma coisa tão importante, tão fundamental para a estrutura social, que se constituiu uma indústria de comunicação. Essa indústria de comunicação, ela surge como uma tentativa de noticiar. Era o primeiro passo. O que caracteriza uma notícia? É o registro de fatos que estão acontecendo. Então, deve estar aí no imaginário da gente os antigos cinemas, onde antes dos filmes se passavam as notícias do que tinha acontecido. Notícias sobre a guerra, notícias sobre o que estava acontecendo com o mundo, e isso ganhou uma força tão grande que transformou-se aquilo que era uma indústria de comunicação, tornou-se uma indústria de entretenimento. E o que é uma indústria de entretenimento? É uma indústria cujo propósito é agradar o espectador. Então, dentro daquele modelo do emissor, da mensagem, do meio, do receptor e do ruído, nós começamos a ter uma ênfase muito grande nos receptores da mensagem, para entender o seguinte: o que eles gostariam, o que os interessa. E a indústria começa a produzir, no campo do entretenimento, informações que os agradem. Essas informações, elas começam a permear um novo modelo através da exploração da técnica. Técnicas mais refinadas para entregar a informação começaram a criar uma ruptura na forma como nós percebemos a realidade. Por quê? Porque introduziu-se o meio. Então, por exemplo, quando nós estamos assistindo um filme, na maioria das vezes nós esquecemos que não há movimento ali. O que nós estamos assistindo é uma sequência de fotografias que nos dá a impressão de movimento. Nós nos esquecemos de que o que nós estamos vendo não é o que foi registrado, é o que o diretor enquadrou para que a gente visse, escondendo de nós todo o resto. E essa percepção, agora alterada por esse registro, ele começa a explorar o conceito da informação construída ou reconstruída. Quando nós virmos a foto que a Vanessa fez da gente, de todo mundo reunido nessa área, nós que estivemos aqui vamos lembrar, olha, nesse dia a gente esvaziou o outro lado. Ficou todo mundo de um lado só para tirar a foto. Mas quem vai ver a foto, o que é que vai enxergar? Só as cadeiras ocupadas. Então, para nós,
nós reconstruímos memórias. Para quem só está tendo acesso pela foto, ele vai determinar uma visão específica da realidade. E esse corte, ele ganhou uma força notável a partir de uma estruturação muito antiga, quando Aristóteles vai estabelecer regras para o processo da oratória. Acho importante a gente fazer uma pausa, ainda de considerações gerais, para entendermos dos recursos construídos por Aristóteles. Ele sugere a gramática, a arte de expressar o que nós estamos pensando. Então, expressar-se corretamente, que é a essência da gramática, permite que o outro entenda o que nós estamos falando. Então, quando eu falo gramaticamente correto, eu permito a comunicação. É a primeira arte que Aristóteles destaca. A segunda arte, a lógica, a capacidade de pensar corretamente, para que aquilo que a gente vai dizer seja estruturado de uma maneira coerente. E a terceira arte, a retórica, a arte de convencer. Em especial, toda a estratégia grega de comunicação, ela centrava-se nesses três aspectos com o objetivo retórico do conhecimento. Por quê? A ágora, que era o espaço de comunicação da polis grega, ele é um lugar onde se discutiam as questões que afetavam os indivíduos. Então, eu precisava ser um bom orador, eu precisava ser um bom argumentador, porque se alguém me acusasse de alguma coisa, eu ia precisar me defender em praça pública. Quando eu não tinha essa habilidade, eu contratava alguém que tinha. E esse alguém me defendia com esses recursos de oratória. Então, a essência desse trabalho é um trabalho de convencimento. Tudo bem? Quando você sai da ágora grega e você vai para o templo de Israel, o templo hebreu, o objetivo da oratória não é mais o convencimento. E aqui uma diferença muito grande nesse processo de comunicação. Porque a essência da oratória hebraica é o ouvir, não o falar. E por isso se utiliza uma técnica muito curiosa. Nos escritos hebraicos é muito comum você encontrar registros contraditórios. Atos dos Apóstolos, escritos por Lucas. O autor é o mesmo. Ok? Num determinado registro ele diz assim: Paulo vinha no deserto. Daí ele viu uma luz e caiu do cavalo. Montaram a imagem? Ótimo. No outro lugar ele diz assim: Paulo vinha no deserto. Aí ele caiu do cavalo e viu uma luz. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha a imagem. O que aconteceu? Por que ele está dizendo que ele estava no cavalo e caiu e viu a luz? E depois ele está dizendo que ele viu a luz e depois caiu do cavalo. Por que ele está dizendo isso? Porque essa é uma técnica para criar contraste. O que é importante? Que ele viu. Isso é que é importante. E essa é uma estratégia para criar discernimento. Então você conta uma coisa, ou você conta outra, ou você conta uma terceira completamente diferente, desde que na essência você mantenha o processo. Porque eu não estou querendo lhe convencer. Eu quero que você perceba. A essência da oratória em Israel é criar discernimento. Isso se reflete desde o processo de formação. Quando você passa um tinoqui, que é um estudante, para um rabino, o rabino só dá aula 2 a 2.
Então ele senta os dois, põe o texto, vamos interpretar o primeiro versículo da Gênesis. E no princípio, os deuses observaram a terra, resolveram criar alguma coisa, tarará, tarará, tarará. Ótimo. Aí, o rabino pede a um que dê a sua interpretação. O estudante interpreta. O segundo tem que dar uma segunda interpretação que não pode ser igual à do primeiro. Os dois interpretaram, ótimo. Volta para o primeiro para que ele dê uma terceira interpretação única. E uma quarta. E uma quinta. Até que cada um dos estudantes tenham conseguido fazer 70 interpretações diferentes do texto. Cada aula, com 2 estudantes, são 140 interpretações distintas. Se tiverem 3, são 210 interpretações diferentes. E qual é o propósito? Ouvir, entender, apropriar-se do conteúdo. Então nós vamos precisar voltar um pouco ao fundamento da comunicação social espírita, para que nós possamos olhar a arte da comunicação não como um instrumento retórico. Não como uma linguagem de um proselitismo que pretende convencer o outro de que nós estamos certos. Mas nós estamos vinculando uma mensagem profundamente respeitosos do livre-arbítrio do outro, mas esperando que ele possa decodificar o que nós estamos comunicando. Isso muda o processo. Nossa jornada vai ser, então, nessa direção. Tudo bem? Eu espero que não seja uma jornada de exposição, mas uma jornada de diálogos. Aqueles que já me conhecem sabem por onde eu gosto de começar, os que não me conhecem, vamos às conclusões. Eu tenho esse hábito, porque acho que às vezes a gente fica assim meio perdido, sem saber onde é que esse negócio vai chegar. Então, vai chegar aqui. O único ponto que eu vou pedir a vocês, prestem atenção, porque essas vão ser as conclusões. Ok? Uma vez uma professora de didática disse para mim assim, meu filho, a ordem correta é introdução, desenvolvimento e conclusão. Entendeu? Aí eu disse a ela assim, a conclusão é de quem? Não é minha? É. Então eu boto onde eu quiser, ué. Eu gosto da conclusão no começo, porque ninguém fica perdido com isso. Depois eu faço a introdução, o desenvolvimento. Vamos pensar sobre isso, gente. Quando nós estamos pensando na comunicação social espírita, nós precisamos atentar a alguns fundamentos. Por que nós estamos fazendo isso? Para que nós estamos fazendo isso? Como nós estamos fazendo isso? Para quem nós estamos fazendo isso? E de que formas nós estamos fazendo isso? Esse caminho, essa jornada que nós vamos fazer, ela precisa ter muita clareza para que a gente não se equivoque no caminho. E se a gente entender esse processo, é só olharmos se o que nós estamos fazendo guarda coerência com este modelo de trabalho. Por isso, nós vamos nos dedicar um pouco mais detalhadamente a pensar em torno desse assunto. Ok? Então, vamos lá. Por que a gente está falando de comunicação social espírita? Por que disso? Quando nós pensamos na ideia da comunicação, nós precisamos nos lembrar que o Espiritismo é doutrina transformadora. Transformadora de quê? Qual é o propósito do Espiritismo no mundo? O Espiritismo é uma doutrina
que pretende devolver ao espírito as perspectivas que lhe permitem sair da terceira ordem para a primeira ordem. O que caracteriza os espíritos de primeira ordem? Ninguém pensou que ia ter prova, não foi? Kardec diz que os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, eles são caracterizados pelo quê? Pelo desenvolvimento só moral? Eles são espíritos desenvolvidos intelectual e moralmente. Espíritos que só se desenvolveram intelectualmente ou que só se desenvolveram moralmente são de segunda ordem. Então, a gente está falando de um desenvolvimento para espíritos de primeira ordem. Nós estamos investindo num desenvolvimento intelecto-moral. Ora, se o propósito do espiritismo é esse, qual é o propósito da comunicação social espírita? Esse. Nós agora vamos instrumentalizar recursos, técnicas, para promover este propósito. É por isso que nós fazemos a comunicação social espírita. Não faz sentido produzir comunicação social espírita que não seja para uma promoção intelecto-moral da humanidade. E aí a gente tem um recurso que é importante, porque está implícito nesse processo que nós não estamos falando só para os espíritas. Nós estamos utilizando o instrumento do espiritismo para um processo de comunicação que promove a transformação moral da humanidade. Esse é o primeiro ponto. Para quê? Para que nós fazemos isso? Então, nós vamos trabalhar que nesse progresso intelecto-moral nós estamos mirando a verdadeira felicidade dos indivíduos. Isso é critério de chegada. A humanidade está completamente feliz, então não terminou o trabalho. Não terminou. Nós ainda estamos, enquanto a humanidade ainda não tiver alcançado a plena felicidade, nós estamos empregados. Nós temos coisas a fazer dentro desse sentido. Então, essa é uma vinculação importante para nós nos situarmos nessa jornada. Como? Como é que nós faremos esse processo de uma ponta a outra? Muitas vezes nós nos alinhamos com técnicas específicas. Nós confundimos o meio com o propósito. Ah, não, porque nós produzimos jornais, meio. Porque nós fazemos palestras, meio. Porque nós trabalhamos com teatro, meio. Não, porque a gente está fazendo um site, meio. Porque nós fazemos fotografia, meio. Como é que nós efetivamente fazemos esse trabalho? Divulgando qualquer coisa? Eu preciso ter um conteúdo que possa ser compartilhado. Esse é o primeiro aspecto que a gente quer destacar. Mas com um propósito. A formação da verdadeira mentalidade cristã. E a gente vai insistir nesse ponto do verdadeira, porque existe uma mentalidade cristã que não é verdadeira? Existe. Não podemos confundir o cristianismo primitivo com o cristianismo romano. As primeiras interpretações do cristianismo, à luz da tradição grega, distorceram completamente o pensamento cristão.
E foi esse que nós herdamos. Nós herdamos um cristianismo reinterpretado a Aristóteles, Santo Agostinho, a Platão, Santo Agostinho, e a Aristóteles, São Tomás de Aquino, que dificultaram imensamente o nosso entendimento do cristianismo primitivo. E o Espiritismo ele veio reestabelecer esses conceitos, retirando aqueles aspectos dogmáticos, aqueles aspectos sistemáticos, para devolver ao cristianismo os seus fundamentos. E nesta compreensão dos seus fundamentos, qual foi a opção de Kardec? Evangelho segundo o Espiritismo, os aspectos morais. Porque ali ele compreendeu que estava a essência do processo. Mas esses aspectos morais, eles ressaltam por conta do valor que a filosofia espírita trouxe. Então, o Espiritismo trouxe-nos a chave para compreender a ética cristã e, com isso, desenvolvermos valores espirituais que nos permitem o restabelecimento da verdadeira mentalidade cristã. Portanto, o objetivo, o que está em volta, o como nós estamos trabalhando isso, não diz respeito a tornar as pessoas cristãs no sentido de vinculá-las a um conceito religioso, mas a incutir nela valores espirituais que o cristianismo desenvolve e, com isso, modificar-lhes o entendimento. A fé a qual ela vincula-se, o modo como ela exerce a sua relação com o sagrado é de fórum individual. Daí a preocupação de Allan Kardec, quando ele faz o famoso discurso para dizer se o Espiritismo é ou não religião. Qual é a preocupação que ele tem? Antes de qualquer coisa, me diga o que você entende por religião. Porque eu só posso dizer se o Espiritismo é ou não religião a partir do conceito que você tem de religião. Se você entender que religião é uma crença sistemática em um conjunto de dogmas que está envolvendo um conjunto de ritos e uma forma específica de relação com Deus, não. O Espiritismo não é uma religião, porque ele não estabelece coisas dessa natureza. Mas se você compreender que o Espiritismo, que a religião é um comportamento ético baseado na crença em Deus, na crença dos espíritos, sim, o Espiritismo é uma religião, porque ele pretende recuperar esse entendimento e criar uma forma de relação com o sagrado que é sua com Deus. O templo espírita não é o centro espírita. O centro espírita é a escola, o hospital, o templo que resolve ensinar a você a construir o seu. E onde é o templo espírita? Aqui, aqui e aqui. Esse é o nosso templo. Por isso que o conceito espírita não é um conceito restritivo de uma mentalidade cristã sistemática, dogmática, mas a construção de efetivos valores espirituais. E para nós, isto é o como. É o como nós trabalhamos para produzir a transformação moral da humanidade por meio da edificação da felicidade efetiva das pessoas. Para quê? Para que nós estamos fazendo isso? Porque todos nós necessitamos de luz. E o que luz significa aqui? Não é essa, não. Nós precisamos de autonomia luminosa. Existe um artigo muito curioso, é inclusive um registro físico curioso, de um físico norte-americano chamado Gamow. Gamow tinha um orientando chamado Alpher. E eles estavam estudando sobre a origem do universo. E fizeram uma descoberta extraordinária. Eles descobriram que depois do momento de singularidade,
Quando o universo surgiu dentro da concepção do Big Bang, no começo as leis físicas não existiam. Elas não se comportavam como nós as compreendemos hoje, porque as estruturas não estavam prontas. Então, os primeiros momentos são chamados momentos de singularidade, quando as coisas ainda estavam sem muita estrutura. Quando a primeira estrutura da matéria ela se estabeleceu de maneira definitiva, o primeiro fenômeno do universo foi luz. Então, eles abrem o artigo com a seguinte citação: e Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. E por uma brincadeira, eles convidaram e incluíram à revelia o nome de um outro físico chamado Bether, para que o artigo fosse assinado por Alpher, Bether e Gamov. As primeiras letras do alfabeto dentro desse processo. A ideia da luz como primeiro fenômeno do universo é uma ideia de que a luz é ela própria a essência do universo. Tudo o que nós vemos dentro da concepção física é regido pelo limite da velocidade da luz, porque a luz é o fenômeno central do universo. Então parece muito natural, à luz dessa interpretação, que quando nós nos integramos ao universo, o que acontece em nós? Gente, eu gosto de pensar dessa maneira. Imagina que todas as vezes que você sintoniza com a essência do universo, você emite luz. Você vira espelho. Você passa a refletir o que o universo possui dentro desse processo. Os espíritos insistem com isso. Nós precisamos de luz. Mas nós precisamos de luz aonde? O trabalho da comunicação social espírita, neste esforço de se disseminar luz, precisa chegar aonde? Em todos os distritos da opinião. Em todos esses distritos. Nós precisamos estar prontos para lidar com a variedade e multiplicidade de opiniões. E isso reclama, de nossa parte, um estudo e uma segurança doutrinária muito grande. Porque a gente precisa lidar com esses aspectos. Por quais formas? Aí a gente pode dizer simplesmente, por todos os meios disponíveis. Por todos os meios disponíveis, sem exceção. Só que, quais são os critérios de uso dos meios? Responsabilidade e ética. Então, os meios devem ser utilizados de maneira responsável e ética. Esse processo vai, então, nos permitir visualizar, e esse é o quadro mais importante do nosso encontro. É o quadro síntese. Para quê? Para uma transformação moral. Para quem? Para quê? Por que transformação moral? Para quê? Para a construção de uma felicidade plena. Como? Pela formação da verdadeira mentalidade cristã. Para quem? Para todos. Com quais formas? Obrigado, até o próximo encontro. Aos que precisarem ir, podem ficar à vontade, esta é a hora. Aos que desejarem ficar, agora nós vamos saber como nós chegamos nessas conclusões. Esse aqui é o quadro de referência do nosso trabalho. Ok? Vamos seguir então? Para quem pegou o material da gente, nós vamos dar uma olhada numa mensagem. A primeira mensagem que é... Lembram daquelas mensagens que a gente mandou em conjunto?
Deixa eu localizar ela aqui. É uma mensagem intitulada A Divulgação Espírita, de André Luiz. Ela começa dizendo assim: há companheiros que se dizem contrários à divulgação espírita. Se vocês puderem localizar essa mensagem, eu ficarei muito contente. Para os que não a localizaram, eu vou imprimi-la aqui. Leitura dessa mensagem. A Divulgação Espírita, por André Luiz. Há companheiros que se dizem contrários à divulgação espírita. Julgam vaidade o propósito de se lhe exaltar os méritos e agradecer os benefícios nas iniciativas de caráter público. Para eles, o Espiritismo fala por si e caminhará por si. Estão certos nessa convicção, mas isso não nos invalida o dever de colaborar na extensão do conhecimento espírita com o devotamento que a boa semente merece do lavrador. O ensino exige recintos para o magistério. O Espiritismo deve ser apresentado por seus profitentes em sessões públicas. A cultura reclama publicações. O Espiritismo tem a sua alavanca de expansão no livro que lhe expõe os postulados. A arte pede representações. O Espiritismo não dispensa as obras que lhe exponham a grandeza. A indústria requisita produção que lhe demonstre o valor. O Espiritismo possui a sua maior força nas realizações e no exemplo dos seus seguidores, em cujo rendimento para o bem comum se lhe define a excelência. Não podemos relaxar a educação espírita, desprezando os instrumentos da divulgação de que dispomos a fim de estendê-la e honorificá-la. Allan Kardec começou o trabalho doutrinário publicando as obras da codificação e instituindo uma sociedade promotora de reuniões de palestras públicas, uma revista e uma livraria para a difusão inicial da revelação nova. Mas não é só. Que Jesus estimou a publicidade não para si mesmo, mas para o Evangelho, é afirmação que não sofre dúvida. Para isso, encetou a sua obra, aliciando 12 agentes respeitáveis para lhe veicularem os ensinamentos, e ele próprio fundou o cristianismo através das assembleias públicas. O Ide e Pregai nasceu-lhe da palavra recamada de luz. E compreendendo que a Boa Nova estava ameaçada pela influência judaizante em vista da comunidade apostólica confinar-se de modo extremo aos preceitos do Velho Testamento, após regressar às esferas superiores, comunicou-se numa estrada vulgar, chamando Paulo de Tarso para publicar-lhe os princípios junto à gentilidade a que Jerusalém jamais se abria. Visto isso, não sabemos como estar no Espiritismo sem falar nele, ou, em outras palavras, se quisermos preservar o Espiritismo e renovar-lhe as energias, o benefício do mundo, é necessário compreender-lhe as finalidades de escola, e toda escola, para cumprir seu papel, precisa divulgar. Agora que a gente leu, vamos analisar a mensagem? Vocês querem que eu volte para o começo ou está todo mundo com ela em mãos? A pergunta não foi retórica, eu perguntei de verdade. Tá bom, vamos voltar então? Eu vou voltar para o começo porque eu queria dar uma passada bem detalhada sobre esta mensagem. O amigo André Luiz, ele vai nos trazer algumas reflexões importantes no conteúdo dessa mensagem. Há companheiros que se dizem contrários à divulgação espírita porque compreendem que o Espiritismo fala por si. Então, se o Espiritismo fala por si, a gente não precisa fazer nenhum trabalho dessa natureza. Ok? A mensagem espírita tem força própria. Isso é verdade? Também. Isso também é verdade. A questão é que essa não é a verdade completa. Então, ele reconhece isso. Estão certos nessa convicção.
O Espiritismo, de fato, ele tem força per si. Ele não pertence aos homens. O Espiritismo é uma doutrina dos espíritos. E para quem? Para os espíritos. Nós não estamos falando para os homens. Nós estamos falando para os espíritos, que, embora encarnados, continuam sendo espíritos. E por isso a importância de nós nos dirigirmos a eles. E aqueles que não têm interesse nos assuntos espirituais? E aqueles que não estão interessados nas questões do espírito? São os que mais precisam. Mas eles querem? E eles querem? Nem sempre eles querem. Nem sempre eles querem. Lembram do moço rico? O que o moço rico queria quando ele foi procurar Jesus? Ele faz das mais importantes perguntas do Evangelho. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Em que ele estava interessado? Na essência das questões do Espírito. O que Jesus respondeu para ele? Cumpre os mandamentos da lei. Que mandamentos? Jesus declinou para ele os mandamentos da lei. O que ele disse? Ué, isso aí eu faço desde que eu sou criança. O que está me faltando? Vamos entender esse contexto, porque eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender o trabalho da comunicação social espírita. Por que motivo um aluno frequenta um curso de matemática? Para aprender matemática. Por que ele frequenta um curso de português? Para aprender português. Se você já comprou todos os livros de português, se você assistiu todas as aulas de português e não aprendeu português, o que é que a gente tem que fazer? Se eu te dei todos os recursos e você não aprendeu, eu tenho que começar de novo, não é? Eu tenho que revisar o que foi entregue. Por quê? Porque os recursos que estão à sua disposição, eles não estão funcionando. Não é? Então a gente ou muda o aluno de escola, ou muda o aluno de professor, ou muda ele de livro para ver se de outra forma ele aprende, não é? Quais foram os recursos que a vida deixou à disposição do jovem? Os professores dele, as riquezas que ele tinha. Isso os judeus chamam as forças. Todas as vezes que você virem a palavra forças dentro do Evangelho, ela significa todos os recursos que foram colocados à sua disposição. Sua família, força. Sua riqueza, força. A cadeira que você está sentado, força. O prédio que estamos sobre ele, força. Todos os recursos são elementos impulsionadores do seu propósito. Amar a Deus com toda a minha alma, de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Agora as coisas começam a fazer sentido, né? Então a gente começa a perceber esses recursos. Ora, em que as forças estão ajudando o jovem? O mancebo rico. Peraí. Ele tem cumprido toda a lei. Ele tem estudado, ele tem usado todas as forças. E ele ainda não sabe como chegar no reino de Deus? Ele ainda não sabe como é a herança eterna? Não entendeu nada. Então vamos trocar de livro? Vamos trocar de conteúdo? Vai. Vende tudo que você tem, porque não está lhe servindo.
Se a questão central da sua vida você ainda não sabe resolver, toda a sua vida perdeu o propósito. Vai, se desfaça disso, depois venha comigo, porque eu vou lhe ensinar tudo de novo. Esse é o sentido de segue-me. Não é aquela ideia da gente ir atrás de Jesus, não. A ideia de seguir Jesus não é ir atrás dele enquanto ele está caminhando. É seguir-lhe os passos. É andar ao lado dele, no ritmo dele. Isso em hebraico tem um nome próprio. Isso se chama jugo. Jugo. Jugo é aquele dispositivo que você bota na cabeça do animal para juntar ele em parelha. O que o jugo faz? Malena, levanta para a gente demonstrar. Vou pôr jugo em Malena. Ó. Olha, tem um negócio aqui que está me irritando. Ó. Jugo é isso aqui, ó. Está apertando muito. Parei, ela para. Andei, ela anda. Isso é o jugo. E esse recurso era concebido como todo rabino tem o seu jugo. Ele tem a sua disciplina. Ele tem o seu modo. Então, um aluno, quando vai viver com um rabino, isso é importante. Todo aluno, ele abandona a sua casa e ele vai morar com o rabino. Isso acontece com os jovens a partir dos 12 anos de idade. Quando ele escolhe um rabino, ele sai da casa do pai dele e ele vai morar com o rabino. Daí o rabino se torna o seu pai espiritual. Se o rabino acorda 4 horas da manhã, o jovem acorda 4 horas da manhã. Se ele só toma café às 10 horas da manhã, o aluno só tomará café às 10 horas da manhã. Então ele segue os passos do rabino. Esse é o sentido do segue-me. Segue-me significa fazei como eu faço. Esse é o sentido do segue-me. Então Jesus está convidando o jovem para vir com ele, para segui-lo e aprender com ele. O que ele vai aprender? O fardo. O fardo é aquilo que o rabino leva, que é o conteúdo, a forma específica como ele interpreta. Daí a expressão de Jesus: leve o meu fardo e suave o meu jugo. Essa era uma expressão típica dos rabinos. Alguns rabinos eram duros e pesados. Jesus diz, olha, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. É isso que ele está oferecendo para o jovem. E o que o jovem fez? Ah, tá. Vou só ali resolver o negócio e já volto. Ele priorizou o assunto. E o que Jesus fez? Não, vá não. Vem aqui, fica aqui comigo, é importante. Lembre-se, esse é o momento mais importante da sua vida. Você tem que ficar aqui comigo. Jesus fez isso? O que Jesus fez? Jesus se dirigiu aos que estavam interessados. Porque se ele não estava interessado na lição, ele dirigiu-se aos que estavam. E aqui vem uma coisa interessante. Eles estavam às portas de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade fechada. Se tem uma coisa que os hebreus prezam, é higiene. As cidades eram fechadas não apenas para proteção. As portas principais da cidade permaneciam fechadas para que os animais não entrassem. Porque o animal entra na cidade, ele defeca nas ruas. E isso para um judeu é um horror. Então os animais ficavam do lado de fora, principalmente de Jerusalém, que era uma cidade santa. E como é que se entrava na cidade fora dos dias de festa? Porque nos dias de festa se abriam as portas principais. Nos outros dias, você tinha pequenas portas pelas laterais da cidade, portas que eram feitas num formato específico, o formato de buraco de uma agulha. Essas portas, elas tinham um formato especial para que os animais não passassem. Para você passar
um animal, a maioria das vezes um cavalo ou um camelo, como os camelos eram maiores, eles eram mais difíceis de passar. Você tinha que retirar toda a carga do camelo. O camelo não passava carregado. Você tinha que tirar tudo do camelo e fazer um esforço especial para ele passar por essas portas. Isso era visual, isso era conhecido. Então, qual é a lição que Jesus dá para as pessoas? É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico, apegado, entrar no reino dos céus. Porque o camelo, a gente desapega a ele. E o rico? É ele que tem que se desapegar. Os discípulos entenderam o quê? O próprio registro diz isso. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico, ocultou, entrar no reino dos céus. Jesus desdisse isso? Desdisse. Quando ele chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu era um homem tão rico. Eu às vezes fico pensando assim, sabe, gente? Zaqueu chegando em casa, mulher, trouxe uns amigos para jantar. E a esposa de Zaqueu diz assim, ô, meu filho, que coisa boa, quantos são? Assim, uns 5.000. Era a população que seguia Jesus. Dá para vocês imaginarem alguém preparando um jantarzinho rápido para 5.000 pessoas? Dá para ter ideia de quanto Zaqueu era rico? E é na sala de Zaqueu que os discípulos dizem assim, ué, mas não era o rico que não entrava no reino dos céus? Como é que Jesus está dizendo hoje a redenção chegou nesta casa? O que Zaqueu fez? Senhor, estou tão contente que eu vou pegar metade do que eu tenho e vou distribuir. Continuou rico, viu? Não se preocupe não que ele não ficou pobre, compartilhando metade do que ele tinha. Ó, da metade que me restou, se alguém achar que eu devo alguma coisa a ele, eu vou pagar com 3 vezes. Para não ter problema, para eu me sentir absolutamente quitado. Jesus diz assim, olha que desapego bacana. Ó, Zaqueu, você está pronto para ir para o reino dos céus? Aí os discípulos dizem, não, mas não pode, porque ele não disse que rico não entrava no reino dos céus. E Jesus, então, na sala de Zaqueu, contou a parábola dos talentos. A parábola dos talentos foi contada no tapete de Zaqueu. E aí a gente começa a entender a quem nós nos dirigimos. Ao mancebo rico ou a Zaqueu? E essa é uma escolha importante. Porque se nós pretendemos nos dirigir aos mancebos ricos, nós estaremos no campo da propaganda. Qual é o propósito da propaganda? Eu quero mudar o seu comportamento contra a sua vontade. Você não quer, mas eu vou fazer. Você comprar um carro novo quando você não precisa. Você trocar uma roupa nova quando não tem necessidade. Eu vou associar em você algumas ideias assim, Malena, você já pensou que sem beber cerveja você não pode ser feliz? Porque todas as imagens que eu mostro para você de pessoas felizes, elas estão bebendo cerveja. O que eu estou dizendo para a Malena? É bom você rever o seu comportamento. É assim que nós fazemos? Olha, você não quer interessar-se pelos assuntos espirituais, mas vai. É essa a nossa atitude? Por que não? Porque isso significa desrespeitar o livre-arbítrio do indivíduo. O que não quer dizer que a gente não vai apresentar coisas bonitas para chamar a atenção dele. Nós vamos chamar a atenção dele. Nós vamos oferecer para ele em letreiros luminosos, transforme-se, assim você será feliz.
Ele vai rir e dizer assim, tá, depois eu cuido disso. E nós vamos fazer o quê? Até breve, meu amigo. Olha, pessoal, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque Jesus não veio falar aos que estão satisfeitos. Você está satisfeito? Tá. Sinto muito. Que eu não quero me dirigir àqueles que estão satisfeitos com esse estado de coisas. Não é a vocês que eu estou me dirigindo. Eu estou me dirigindo àqueles que efetivamente estão insatisfeitos. Vinde a mim, todos vós. Parou aí? Jesus não podia ter dito? Vinde a mim, todos vós, e eu vos aliviarei. É essa a promessa? Não. Quem são todos vós? Os que estáis aflitos e sobrecarregados. Entenderam o corte? Eu me dirijo aos que estão aflitos e sobrecarregados. Isso modula o tom da mensagem. Isso cria filtro. Ah, André, você está dizendo então que a gente não deve falar para as pessoas? Pelo contrário. Nós devemos reforçar na nossa comunicação convites específicos. O que a gente não deve é se deter aí. Se o sujeito não está interessado nessa mensagem, Deus o abençoe. O tempo lhe será o instrumento de amadurecimento, não nós. A doutrina espírita tem o seu apelo próprio? Tem. E por isso, André Luiz vai registrar. O ensino exige recintos. A cultura, publicações. A arte, representações. A indústria, produção. E o espiritismo? O que ele oferece? Apresentações em sessão pública, alavancas de expansão pelo livro, obras que lhe expõem uma grandeza, mas qual é o principal instrumento de divulgação do espiritismo? O espiritismo possui a sua maior força nas realizações e no exemplo de seus seguidores, em cujo rendimento para o bem comum se lhe define a excelência. Qual é a coisa mais importante que o espiritismo deve divulgar? As obras. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa interessante. Mestrado de um pesquisador que não é espírita, onde ele analisa a história do movimento espírita. Eu achei muito curioso, porque esse pesquisador ele divide a história do espiritismo do Brasil em dois momentos, que ele erroneamente denomina o período chiquista, referindo-se a Chico Xavier, onde ele diz que no período chiquista, o espiritismo no Brasil era caracterizado pelas boas obras. Eram obras de benemerência, eram obras de atendimento social, eram obras em que os espíritas procuravam consolar e confortar através de mensagens, mas através de suporte e apoio à sociedade. Aí ele diz, depois que Chico faleceu, o espiritismo entrou num novo momento. E aí o termo que ele usa para descrever o novo momento do espiritismo é um tapa na nossa cara. Que ele diz assim, o espiritismo entrou na era congressista, aonde o que os espíritos fazem é congresso. Por que ele está dizendo isso? Vamos refletir, nós que estamos no movimento espírita. A gente parou de fazer o bem? A
A gente parou de ter as ações de atendimento aos sofredores? Não. Mas o que é que a gente mais tem divulgado? Nós paramos de divulgar o que está sendo feito. Nós passamos simplesmente a convidar pessoas a comparecer aos nossos eventos. Então, o companheiro deu uma tapa na área de comunicação social. Porque nós paramos de divulgar o bem que está sendo feito. E nós suprimimos do mundo o exemplo. No afã de convencer as pessoas, não, porque no congresso nós vamos ter fulano de tal que vai falar sobre isso, beltrano de tal que vai falar sobre aquilo, cicrano de tal que vai falar sobre aquilo outro. Verbo convence, minha gente. É assim que a gente age para o convencimento das pessoas? Entenderam a essência do que... Olha o benfeitor dizendo de novo. O Espiritismo possui a sua, grifem, maior força. O benfeitor não está chamando essa da maior força aleatoriamente, não. O Espiritismo possui a sua maior força nas realizações e no exemplo dos seus seguidores, em cujo rendimento para o bem comum se lhe define a excelência. Qual é a coisa mais importante que a gente deveria estar divulgando? Perceberam? E o que está fazendo com que a gente não preste atenção a isso? Por que a gente não está pensando nesse processo de divulgação? Porque a gente se veicula, na maior parte das vezes, a uma atividade de comunicação social que é fundamentalmente propaganda e marketing. A maioria das comunicações espíritas poderiam ser resumidas a uma frase: compre. Compre o ingresso, compre a ideia, compre o livro, compre a mensagem. A gente parou de ter aquela comunicação que diz assim: estou lhe dando. Estou lhe dando, eu estou lhe dando um tesouro. Eu estou lhe oferecendo um benefício. E o que você quer em troca? Nada. Eu não quero que você vá no congresso, eu não quero que você compre o livro, eu não quero que você... Eu estou lhe dando. Não sei se isso é bom não. Ok. Viram? Tem quem não queira, viu? É mais fácil o rico entrar no reino dos céus, o camelo passar pelo buraco da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. É esse modelo de comunicação que é uma comunicação diferente. E muitos chegarão pedindo o quê? Sinais. Muitos chegarão pedindo sinais. E eu quero insistir nesse ponto. Porque o nosso processo de comunicação social espírita, ele não é um processo agradável. Ele não é um processo agradável. Ele não é um processo que diz assim: como é que você quer ir para o céu? Eu vou dar um jeito para você ir. Não se preocupe, esse seu comportamento, olha, todo mundo erra. Então não é você que precisa se corrigir agora. Tenha paciência. Talvez na outra reencarnação você melhore. É esse o discurso espírita? Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, lá em Cesareia, do outro lado de Cafarnaum, gente para dedéu. Voltaram para Cafarnaum. O que aconteceu? Comida de graça. Todo mundo entrou nos barcos e, direto para Cafarnaum. Chegaram em Cafarnaum na hora do almoço, casa de Pedro. Meio-dia. Aí Jesus assim, Não, sim.
Lá no deserto, Deus ofereceu maná para os nossos pais. Qual o sinal que tu fazes? Aí Jesus diz assim, não foi Moisés que deu maná, não. Foi Deus. E se vocês estão pedindo o sinal de Deus, olhem na natureza. Se não conseguem perceber o sinal de Deus, sinto muito. Mas assim, nós vamos ficar com fome? Não, pode ir trabalhar. Os discípulos resolveram admoestar Jesus. Senhor, duras são essas palavras. Quem haverá de nos seguir com esse discurso tão difícil? O que Jesus respondeu para eles? Vocês também? Não entenderam? Podem seguir. Porque o discurso é duro. Ele não é duro de forma, gente. Ele é duro de conteúdo. Ele é um discurso desconfortável, ao mesmo tempo que ele é consolador, ao mesmo tempo que ele é renovador, ao mesmo tempo que ele é esperançoso, porque esses são atributos do discurso espírita. Ele não é um discurso de acomodação, ele não é um discurso, olha, fique bem onde você está, porque está tudo bem. O que Pedro diz? É o último capítulo do nosso material. E aonde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. O que nós estamos divulgando? As palavras de vida eterna? Ou nós estamos oferecendo sinais? Não. Fique aí que eu vou lhe dar um sinal. Olha, eu não consigo trazer o maná do céu, mas eu vou lhe dar uma maçãzinha para você ficar satisfeito. O que vai acontecer com o indivíduo? Amanhã ele volta e diz assim, e hoje o que é que você tem para mim? Hoje eu tenho um convite ao trabalho, hoje eu tenho um convite à renovação, hoje eu tenho um convite ao aperfeiçoamento, porque ontem eu lhe alimentei. Hoje a gente vai evoluir. Eu tenho umas coisas para resolver ali, depois eu volto, tá certo? Tá bom. É duro esse discurso? É duro. Mas ele não é duro no sentido de que a gente não tem o cuidado. Porque a gente deve ter o cuidado. A gente deve ter atenção. Mas a essência do processo de divulgação do Espiritismo passa por esse propósito específico de transformação da humanidade. Ele não é um discurso de conveniência. Ele não é um discurso de oferta de qualquer natureza. Olha, se você está satisfeito com o que você tem, não venha não. Porque nós não estamos oferecendo algo que seja compatível com isso. E é por desconhecer esse processo que nós temos visto dentro da doutrina espírita comportamentos tão estranhos. Olha, eu gostaria muito de falar na tribuna espírita, mas eu não quero estudar o espiritismo. Ah, tá bom. Então você pode falar daquilo que você sabe. Olha, eu não gostaria muito de ter a visão do espiritismo. Eu queria apresentar a minha visão. Ah, tá bom. É bom a gente ter uma opinião diferente. E aí a gente vai perdendo o que está na nossa essência. André Luiz insiste para os recursos utilizados por Allan Kardec para o processo da divulgação, dizendo assim, olha, quando Jesus identificou que o próprio colégio apostólico ficaria restrito a Jerusalém, o que ele fez? Ele foi buscar Saulo. E instituiu para Saulo a missão que era de Estevão. Está lá em Paulo e Estevão.
Quem foi o primeiro a ir à praça pública para falar a respeito do Evangelho, depois de Jesus? Estevão. Com a coragem, com a desenvoltura que ele estava estabelecendo. Por curiosidade, vocês lembram como é que começa o livro Paulo e Estevão? Quem leu? Como é que começa o livro Paulo e Estevão? Como é que começa? Qual é a história que começa? Pai de Gesiel. Uhum. Porque ele vai passando, cumprimenta os romanos, toma uma bofetada. Depois ele vai passando, não cumprimenta e ele toma uma bofetada. Não é? E aí o que ele resolve fazer? Ele resolve fazer justiça. Vocês já pensaram que todo o tema do livro Paulo e Estevão é sobre justiça? E é por isso que Emmanuel começa contando essa história. O que Paulo vai fazer atrás? Quando ele vai para Damasco, ele vai fazer o quê? E ele vai fazer o quê com Ananias? Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça. E quando ele fica cego e vai para a hospedaria, quem é que vem visitá-lo pela primeira vez? Irmão Saulo, venho em nome de Jesus. Emmanuel é uma das poucas vezes que a gente observa o espírito Emmanuel emocionado. Porque ele se trai quando ele diz assim: e a ovelha vinha resgatar o lobo. Essa tônica de justiça que nós encontramos em Paulo e Estevão, ela vai seguir o resto do livro inteirinho. Sabem por quê? Qual era o profeta que Estevão mais estudava? Isaías, não é? Sabem qual é a temática de toda a obra do livro de Isaías? Sabe qual é a palavra hebraica para justiça? Tzadak. Ontem de noite no Evangelho nós conversamos. Tzadak significa justiça, amor e caridade. Qual é o tema do livro Paulo e Estevão? Quer entender a lei de justiça, amor e caridade? Paulo e Estevão. Esse é o livro. Um livro inteiro para descrever um ensinamento. É um livro para todo mundo? É. É um excelente convite para a gente fazer as pessoas se interessarem pelo assunto. Todos se interessarão? Vou dar esse livro. Se você ler, você vai para a vida eterna, viu, Maria? Está garantido. Porque esse livro vai transformar a sua vida. Vai transformar se você quiser. Vai transformar se você se apropriar desse conteúdo. Então essa é uma lógica que nós não podemos perder de vista. O trabalho da comunicação social espírita não é um trabalho de um agente que eu faço e o resultado é para você. Porque a comunicação não é assim. Eu lhe dou a mensagem. O que é que você vai fazer com ela? É um problema seu. O que você vai fazer com a mensagem não está nas minhas possibilidades de regência. Eu não consigo garantir que, ao lhe entregar a mensagem, ela vai ter o efeito adequado em você. Por quê? Porque isso está no seu livre-arbítrio. Deus teve o excelente bom senso
de não confiar a nós a transformação dos outros. De quem é a responsabilidade da transformação dos outros? Dos outros. Então, o trabalho da comunicação social espírita é um trabalho de semeadura. É um trabalho que está na essência da parábola do semeador. Onde é que o semeador semeia? Em todos os lugares por onde ele passou. Passou pelo caminho, o que ele fez? Semeou. Passou pelas pedras, o que ele fez? Semeou. Passou pelos espinhos, o que ele fez? Semeou. Passou pela terra boa, o que ele fez? Semeou. Quem resultou em alguma coisa? Terra boa. Mas ele fez o que ele precisava fazer. Ele cumpriu o seu dever dentro desse processo. Então, essa é uma mensagem muito adequada para a nossa reflexão sobre esse começo de conversa.